Sejam muito bem-vindas a mais uma aula, onde nessa aula nós vamos falar sobre diástase e tipos de barriga. Então, se você quer descobrir se você tem diástase e que tipo de barriga é a sua, fica nessa aula comigo até o final que eu vou te contar tudo sobre diástase e barriga. Então, vamos lá, vamos começar falando então um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu quero saber se tem alguém aqui na live que não sabe o que é a diástase. Tem alguém aqui na live que não sabe ainda o que é a diástase? Coloca aqui pra mim se tiver alguém que não sabe, só pra eu entender, tá? Mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que é a diástase, por que ela acontece, né? A diástase, meninas, todas as mulheres vão ter, tá? Só pra vocês entenderem. Então, toda mulher vai ter diástase na gravidez. Sim, não tem como evitar a diástase na gravidez, tá? Ela acontece de forma natural e fisiológica. E ela precisa acontecer, tá? Porque senão o seu bebê não cresce na sua barriguinha, né? Então, sim, meninas, toda mamãe vai ter diástase na gravidez, não tem como evitar diástase na gestação, porque o músculo precisa se separar para a barriga crescer, como tá aqui no vídeo aparecendo para vocês. O grande problema é que de cada 10 mulheres, 9 ficam com diástase no pós-parto. E o porquê que dessas mulheres, a maioria fica com diástase após a gravidez? Porque a maioria, quando passa pela gravidez, quando engravida, a maioria já tem uma musculatura interna fraca. Porque quando a gente trabalha exercícios na academia, exercícios tradicionais, eles acabam trabalhando a nossa musculatura mais superficial, tá? E quando a gente fala de engravidar, de manter uma musculatura forte, de diástase abdominal, o que vai trazer realmente significado e é importante eu trabalhar não são os músculos superficiais, e sim a musculatura profunda. E aí que tá o problema, porque quando essa mulher ela vai para a gravidez, muitas vezes ela já tá com essa musculatura interna fraca, tá bom? Então o que acontece é que na volta do pós-parto, essa musculatura ela não tem força para voltar para o lugar sozinha. Então ela alonga, além de afastar, meninas, a musculatura ela também alonga. Tá vendo que ali no vídeo, ó, vocês vão ver que as fibrinhas brancas, né, além de separada, ela também alonga. Então, a barriga, ela vai, o músculo, ele vai se afastar e ele vai se alongar. Então, o que acontece é que na hora, né, do pós-parto, na volta, essa musculatura, ela não tem força e ela não consegue voltar para o lugar sozinha, ficando ali aquele afastamento e deixando essa musculatura mais flácida, tá? Por isso que acontece a diástase abdominal. Carol, existe um único tipo de diástase? Não, existem vários tipos de diástase e cada mamãe vai ter uma diástase diferente uma da outra. Por quê? Umas vão, na gestação vão ter uma barriga mais alta, outras vão ter aquela barriga bem baixa, né? Aquela barriga bem lá embaixo, outras vão ter aquela barriga bem pontuda. Então, tudo isso vai diferenciar do seu tipo de diástase, tá? Então, existem vários casos. Por isso que cada mamãe, na volta do pós-parto, uma vai ficar com o abdômen mais estufado, outra vai ficar com aquela aparência de barriga de grávida, outra vai ficar com barriga de pochete, porque existem vários tipos de diástase, tá? Então, aqui eu separei para vocês entenderem, ó. Então, aqui a primeira imagem é uma barriga, uma musculatura sem diástase, musculatura fechada. Depois a gente tem diástase umbilical, que é quando existe o rompimento e a ruptura na região do umbigo. Depois a gente tem a diástase infraumbilical, que é quando a ruptura acontece abaixo do umbigo. Depois a gente tem a supraumbilical, que é quando a ruptura aconteceu do umbigo para cima. E depois a gente tem a diástase total ou global, também a gente chama, que é quando acontece a ruptura em toda a extensão do abdômen. Então, agora eu vou mostrar para vocês alguns casos. Primeiro caso, que é a diástase supraumbilical. Eu quero saber se tem alguém aqui na live que tenha esse tipo de barriga. Tem alguém aqui que tem aquela barriga que parece que tem um estômago alto? Estômago alto não existe, tá, meninas? Tem alguém aqui na live que tem aquela barriga mais estufada na parte de cima do abdômen? Coloca aqui pra mim nos comentários. Quando você tem essa aparência de barriga de estômago alto, a sua ruptura ela aconteceu na região de cima do seu abdômen. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo que ali o músculo se separou na parte de cima do abdômen? A maioria fala pra mim, ah, Carol, mas eu tenho estômago alto. Se você tem uma barriga com essa aparência de estômago alto, você não tem estômago alto. Isso não existe, tá? O que acontece é que a separação, o músculo se separou nessa região.
Qual que é a função da musculatura, meninas? Qual que é a função dele? A função dele não é manter tudo no lugar? Então, o que que acontece? Lá atrás dessa musculatura existem órgãos, vísceras, pressão intraabdominal. O que que vai acontecer se essa musculatura ela se abriu nessa região? O que tá atrás vai empurrar para frente. Percebe que ali naquela imagem, né, a imagem da barriguinha da mulher, percebe que a barriga de baixo, ali na parte de baixo, ela não tá estufada, ela estufou só em cima, porque é exatamente onde tá a lesão, né, onde tá esse afastamento. Então, quando você tem uma barriga com aparência de estômago alto, não tem nada a ver com o estômago alto, isso está relacionado a uma ruptura, né, onde a sua musculatura se afastou, por isso que vai trazer essa aparência de estômago alto. Ah, Carol, mas eu tenho essa barriga desde criança. Eu tenho algumas alunas que me mandam isso, né? Carol, mas a minha barriga tem estômago alto desde criança. Sim, existem algumas pessoas que de forma fisiológica, por conta de uma costela mais afastada, por exemplo, o meu marido, tá? Ele é homem e ele, de forma fisiológica, nasceu com a costela mais afastada. Então, ele adquiriu, desde novinho, um afastamento nessa região de cima do abdômen, tá? Desde adolescente. Por conta dessa questão fisiológica do corpo dele. Carol, tem como resolver? Da mesma forma que eu trato uma diástase de uma mulher, é a forma que eu vou tratar dele. Hoje ele não tem mais, graças a Deus, né? Mas é exatamente isso, tá? Então, se você desde criança, desde adolescente, percebe que você tem essa parte do estômago mais elevada, isso está relacionado a isso, a uma abertura de costela, é uma questão postural, tá? E que com o tratamento a gente consegue fazer com que essa costela ali a gente consegue melhorar, né, o afastamento dessa costela e fazer a junção da musculatura novamente. Então, agora eu vou mostrar pra vocês, já teve alguém aqui que colocou nos comentários, a minha embaixo, Carol. Existe também a diástase quando acontece na região do umbigo pra baixo. Cadê a mulherada aqui na live que sofre com barriga de pochete? Vamos falar então sobre esse caso, tá? Quem aqui tem essa barriguinha de pochete, que já tentou fazer dieta, que já tentou emagrecer, mas a barriga não muda, essa pochetinha aqui embaixo, ela não sai de jeito nenhum. Esse tipo de diástase, meninas, a gente tem dois problemas aqui nesse caso, tá? Vou explicar pra vocês. Ó, a minha, eu. Então, o que que acontece? Aqui, a diástase, a ruptura, ela aconteceu do umbigo pra baixo, aonde tá a lesão. Por isso que a barriga tende a se projetar na parte de baixo. Geralmente, a mulher vai ter cintura fina, vai ter a barriguinha mais retinha em cima, mas a barriga de pochete embaixo, né? Então, por quê? Porque em cima a sua musculatura tá fechada e embaixo é onde tá a sua ruptura. Por isso que a barriga tende a se projetar nessa região. Outro ponto também, o que acontece é que a maioria dessas mulheres que sofrem com diástase infraumbilical, ela também vai ter muitos problemas de disfunção pélvica, tá? Então, essa aluna, ela também vai ter, além da barriga de pochete, todos vocês que colocaram que tem barriga de pochete, presta bem atenção e eu quero que vocês coloquem aqui pra mim agora. Quando você tem esse tipo de barriguinha de pochete, associado a isso, você vai ter também problemas uroginecológicos, porque, gente, o assoalho pélvico, ele fica logo abaixo aqui da barriga da mulher, fica logo ali onde tá a calcinha da mamãe, né? Então, como a sua diástase ela é muito próxima ao assoalho pélvico, a sobrecarga em cima do seu assoalho pélvico também é muito grande. Então, imagina que o seu assoalho pélvico é como se fosse uma sacolinha. E essa sacolinha, se você for enchendo imagina você ir no mercado, pega uma sacola plástica e enche de caixa de leite. O que que acontece com essa sacola? Ela vai ceder, não vai? A mesma coisa é com o seu assoalho pélvico. Esse tipo de diástase vai trazer disfunções para o assoalho pélvico. Então, associada à barriga de pochete, você vai ter problemas de escapes de xixi, de dor na relação sexual, de flatos vaginais, sensação de vagina larga, de vagina frouxa, como se tivesse tudo solto por dentro. Agora eu quero vocês aí, mulherada, que falaram que tem barriga de pochete, coloca pra mim se vocês associaram essa barriga de pochete, se tem algum outro desse sintoma, tá? E aí você já mata a charada aqui. Então, se você tem essa barriguinha de pochete, você tem escape de xixi, ou se você tem dor na relação sexual, ou se você tem os flatos vaginais, né, que é aquele barulhinho de pum na hora da relação sexual, coloca aqui pra mim. Se você tem esse tipo de barriga, é provável que você tenha algum desses outros sintomas também, tá?
Então, meninas, esse tipo de diástase vai trazer uma barriga de pochete e todos esses problemas. Por isso que, quando eu tenho esse tipo de diástase, meninas, eu não posso apenas tratar a diástase abdominal. Porque se eu não recuperar o períneo e o assoalho pélvico dessa mulher, ela não vai conseguir diminuir essa barriga de pochete. Tanto que tem alguns testes que eu vou ensinar vocês aqui na live a fazer. Quando a gente consegue fazer alguns testes que eu peço para essa mulher contrair a musculatura do abdômen e a única coisa que ela não consegue ativar é a musculatura lá de baixo. Eu peço para ela ativar e essa região de baixo da pochete não entra. Por quê? Porque falta força, tem fraqueza nessa região. Por isso que é obrigatório, quem tem problema de diástase abdominal, recuperar todo o períneo e o assoalho pélvico. Senão a gente não vai ter resultado, principalmente na barriguinha de pochete, tá? Essa barriguinha de pochete precisa trabalhar muito, fazer associado junto esse trabalho de recuperar o períneo e o assoalho pélvico, viu, meninas? Então tá, agora eu falei sobre 2 casos já, agora eu quero saber quem aqui na live ficou com barriga de grávida, aquela barriga estufada, ou alguém aqui que já passou por aquela situação. Ah, você ainda tá grávida? Várias alunas me relatam isso, né? Vou explicar para vocês o porquê que acontece isso. Geralmente é quem tem diástase na região do umbigo. Então agora eu quero saber a mulherada aqui que tem aquela barriguinha de grávida, aquela barriga de pochete, aquela barriga bem estufada, ou até aquela mulher que acorda magrinha, mas à noite a barriga tá completamente estufada. Tem alguém aqui na live que tem esse tipo de barriga? Vou mostrar para vocês agora alguns casos de diástase na região umbilical, como essa minha aluna aqui. Como que vai ficar a barriguinha da mamãe quando ela tem um afastamento? Aonde que aconteceu a ruptura nessa região? No umbigo. E esse ponto, meninas, geralmente ele é o mais comum. Por quê? Porque na gestação é o ponto que mais se afasta, tá? Essa região do umbigo é onde mais vai ter afastamento. Então, por isso que a grande maioria das mulheres ficam com diástase na região umbilical. E aí, na volta do pós-parto, fica aquele afastamento e a mamãe fica com aquela aparência de estar grávida ainda, porque a ruptura aconteceu nessa região. Então, vai deixar aquela aparência de barriga de grávida, uma barriga bem estufada, vai trazer alteração postural. Se vocês olharem aqui para essa aluna, vocês vão ver que tem muita alteração postural, né? Então, fica aquela barriga bem estufada. Ela não tem nada de gordura. Você consegue ver que ela é uma pessoa magrinha, tá só a barriguinha ali. E esse é um tipo de diástase muito comum. Muitas mandam mensagem pra mim. Carol, parece que eu ainda tô grávida. Carol, eu tenho uma barriga estufada. Exatamente, porque esse é o tipo de diástase mais comum de acontecer por ser o ponto principal de separação na gestação, tá? Então, se você vai ter uma barriga muito grande, esse é o principal ponto de afastamento. Você vai ficar com diástase nessa região. E também, geralmente, é uma das diástases que demora um pouquinho mais para fechar. Então, geralmente, se uma pessoa tem diástase total, ela fecha em cima, fecha embaixo e no umbigo ela vai demorando um pouquinho mais. Carol, eu consigo tratar? Consegue, com certeza, tá? Deixa eu mostrar para vocês uma aluna aqui. Deixa eu mostrar esse caso aqui para vocês de diástase umbilical. Ela perdeu 12 centímetros, a minha aluna Amara, ela tinha 4 centímetros de diástase na região do umbigo. Olha como que era a barriguinha dela, meninas. Consegue ver que fica a barriga bem estufada? Olha a postura dela, tá vendo? Por que que acontece essa alteração postural? A musculatura do abdômen, gente, ela vai sustentar os seus órgãos e as vísceras no lugar e ela também dá sustentabilidade para sua coluna. Então, se você não tem uma musculatura que está fazendo o trabalho dela de maneira correta, efetiva, ela vai sobrecarregar a coluna e acaba que essa barriga vai sendo projetada por conta dessa alteração postural também. Por isso que eu também não consigo tratar diástase sem recuperar a postura e a coluna, tá bom? Porque só de você colocar a coluna para frente, você percebe que a barriga se projeta para frente? Exatamente. Então, eu também preciso recuperar a coluna e a postura dessa mulher, tá? Meninas que querem fazer o tratamento, fica comigo até o final da aula, que eu vou dar, inclusive, um presente aí para vocês, tá bom? Então, agora eu vou falar sobre um outro caso. Esses já são os casos mais severos. Para quem já passou aí por mais de 2 ou 3 gestações ou ganhou muito peso na gravidez. Tem alguém aqui na live que teve uma primeira gestação e que ganhou 15, 20 quilos? Coloca aqui para mim. E quero saber também quem aqui tem mais de 2 ou 3 gestações. Quando você passa por mais de 2 ou 3 gestações, você tem uma musculatura que ela foi e voltou várias vezes para o lugar. Com isso, a musculatura ela fica extremamente fraca.
flácida. E imagina, você passou de uma gestação, provavelmente você voltou e ficou com diástase. Você vai para a segunda gestação, você não trata, e aí você já foi com uma diástase, e aí você vai para a terceira gestação já com diástase da primeira e da segunda. Então, o que que acontece? Essa musculatura, ela vai estar extremamente fraca, disfuncional, e vai acontecer uma ruptura em toda a extensão do abdômen. Então, Carol, qual que é a aparência de barriga que ela vai deixar uma diástase total? Ela vai deixar uma barriga bem grande, uma barriga bem projetada para frente, uma barriga bem flácida. Por quê? Porque quanto maior a minha diástase, maior é a minha barriga. Quanto mais flácida a minha musculatura tiver, mais flácida a minha barriga vai ficar, tá? Ó, deixa eu dar alguns exemplos para vocês de diástase total. Então, ela é mais comum, ó, deixa eu desativar aqui para vocês olharem bem a barriguinha. Ela colocou ali, tive gêmeos, muito comum para quem passou por gestação gemelar, para quem ganhou muito peso na primeira gravidez. Carol, eu não tenho 2 ou 3 filhos, a minha barriga é como essa, mas eu ganhei muito peso na gravidez. Se você ganhou muito peso, a barriga cresceu muito, então com certeza você teve a ruptura em toda a musculatura do abdômen, então você abriu demais a musculatura, né, em toda a extensão, e ela não conseguiu voltar para o lugar. Então esses são os principais casos que acontece a diástase total. 2 ou 3 gestações, ganhou muito peso na gravidez, diástase gemelar, de gravidez gemelar, vai acontecer esses tipos de diástase. Então, vai deixar aquela aparência de barriga grande, de barriga avental. Vou mostrar aqui pra vocês alguns casos. E esses casos, meninas, é bom eu falar sobre isso, porque eu recebo muitas mensagens, e até quando eu posto resultado, gente que não acredita. E eu até já fiz lives com várias alunas. Pra quem tem dúvida, vou deixar aqui depois pra vocês muitas lives com alunas que tinham esse tipo de diástase e que tiveram resultados incríveis sem emagrecimento. Porque a maioria, quando vocês olham esses casos, a maioria olha assim, ai, Carol, mas ela emagreceu, ela perdeu peso. Não perdeu. E por quê? Porque realmente, quando você olha esse tipo de barriga, parece ser uma barriga de gordura. Vou dar um exemplo para vocês. Essa é a minha aluna Jana, que inclusive fez live comigo essa semana. Olha como que ela estava quando ela entrou no programa. Percebe que a barriga fica grande desde cima. Ó, então, aconteceu a ruptura desde a região de cima do abdômen, no umbigo, até lá embaixo. E aí, quanto maior essa diástase, mais a barriga se projeta, tá? E quando você olha para esse tipo de diástase, para esse tipo de barriga, quem aqui imagina que é uma barriga de diástase? Você pensa que é uma barriga de gordura, não é mesmo? A maioria pensa isso, e tá tudo bem, porque vocês não têm esse conhecimento, né? Eu vou mostrar agora o resultado que essa minha aluna conseguiu em 45 dias com o programa. Olha como que ela ficou, meninas. Então, só para vocês entenderem como que foi o resultado dela. Olha só. Em 45 dias de programa, ela não emagreceu absolutamente nada. Nada, ela não perdeu 1 grama. Inclusive, tem a live dela salva no meu perfil. Não sei se tem alguém aqui na live que conseguiu acompanhar e assistir o caso da Jana. Ela não perdeu nenhum peso, nada, não mudou a alimentação, apenas o tratamento. Por quê? Porque a gente não emagreceu aqui. O que a gente perdeu não foi gordura, foi a recuperação da musculatura dela. Lembra que eu falei que quanto maior a diástase, o peso que tá atrás empurra essa barriga pra frente, e conforme a gente vai recuperando essa musculatura vai fechando e vai voltando pro lugar, essa barriga vai diminuindo. Então, o que a gente tem aqui de resultado é em questão, meninas, de recuperar a musculatura do abdômen. Eu até expliquei isso em live também para vocês, né? Então, quando a gente tem esse tipo de barriga, é essa impressão que ela vai causar. Deixa eu colocar aqui a foto uma do lado da outra. Olha esse resultado que ela teve, tá? Então, tipos de diástase total vai deixar a barriga grande, uma barriga bem projetada, uma barriga caída, algumas vai deixar aquela barriga flácida na região inferior do abdômen. Deixa eu mostrar mais um outro caso aqui para vocês também, da minha aluna Maria Fernanda, que também é um caso muito parecido com esse, que ela também passou por 3 gestações, tinha ganhado bastante peso, e ela já estava fazendo dieta, estava fazendo exercício físico, e ela não conseguia perder a barriga, tá? Ó, essa é a Maria Fernanda. E aí, o que aconteceu quando a gente recuperou essa musculatura? Meninas, ela perdeu 14 centímetros.
Eu falo que casos de diástase total são os casos que eu mais amo tratar. Por quê? Porque são esses resultados chocantes. São os resultados que mais trazem aquele impacto, exatamente. Por quê? Porque ela tem uma musculatura muito fraca, muito flácida, uma ruptura muito grande, né? Então o músculo está completamente afastado. E não só em afastamento, de profundidade, de comprimento também. Então a barriga ela vai ficar bem grande. E quando a gente trata, que a gente recupera essa musculatura, os resultados são incríveis, né? Então a gente diminui muitas medidas, a aparência do abdômen muda muito em questão de flacidez, né? Vocês sempre me perguntam, Carol, a flacidez melhora? Melhora, porque quanto mais flácido o seu músculo tiver, mais flácida a sua barriga vai ficar. E quando a gente trata no programa, a gente vai recuperar essa musculatura. Então, recuperando a musculatura, a flacidez melhora muito. Quanto mais forte a sua musculatura tiver, menos flácida a sua barriga fica. Deixa eu dar um outro exemplo aqui para vocês de diástase total e que tinha uma barriga bem caída, bem flácida, que deixava aquela barriga bem pendurada, né? Que dava a impressão de ser aquela flacidez de pele, só que não estava associada a uma flacidez de pele, e sim uma musculatura que estava extremamente fraca e flácida, ó. Essa é a minha aluna Juliana, 28 anos de idade. Ela tinha ganhado já muito peso na primeira gestação. Olha como que ficou a barriguinha dela, gente. Ficou aquela barriga bem caída, aquela barriga bem flácida. Olha só as duas fotos, tá praticamente no mesmo alinhamento. Olha a diferença do umbigo dela, que tava lá embaixo. E olha o que aconteceu com o umbigo dela, subiu. Tá vendo? Por quê? Porque a gente recuperou a musculatura. A musculatura dela tava assim, aberta, barriga projetada, barriga flácida, e a gente fez isso aqui. A gente fechou, colocou no lugar a musculatura dela, né? O que uma cirurgia plástica faz? Por que a mulherada consegue perder a barriga quando ela passa por uma cirurgia plástica? O médico vai lá e costura, né? Ele colocou de volta a musculatura no lugar. É exatamente o que a gente faz aqui. A gente vai recuperar, só que sem precisar passar por uma cirurgia e nem costurar a musculatura do abdômen. A gente estimula, através dos exercícios, essa musculatura voltar para o lugar. Então, quando a gente mostra esses resultados, a maioria pensa que teve emagrecimento, teve dieta. Não teve. Nesses casos aqui que eu mostrei para vocês, não teve. Eu sempre falo, se você associar ao tratamento, a emagrecimento, a uma dieta, gente, o resultado, o céu é o limite, tá? Você tem muito resultado. Porque se você já tem um resultado desse, sem fazer dieta, somente com programa, imagina se você associa isso a uma alimentação saudável, né? E a outras atividades físicas. Então, o resultado é incrível mesmo, tá? A Ju também perdeu 12 centímetros de medidas, tá? E, gente, como o outro caso que eu mostrei pra vocês de diástase infraumbilical que traz problemas uroginecológicos, esse ainda mais, tá? Tem alguém aqui na live que se identificou com esses casos aqui que eu tô mostrando pra vocês, de diástase total, de barriga bem grande, de barriga flácida? Coloca aqui pra mim nos comentários pra eu saber quem aqui tem esse tipo de diástase. E esse tipo de diástase, meninas, também vai trazer muito mais do que a infraumbilical, mais problemas ainda pro assoalho pélvico, tá? Por quê? Porque a diástase é muito grande, a sobrecarga lá no assoalho pélvico é ainda maior. Então, vai ter também problemas de escape de xixi, né, de incontinência urinária, de dor na relação sexual, dos flatos vaginais. Porque quanto maior a diástase, mais sobrecarga o assoalho pélvico recebe. Então, mais fraco ele vai ficando e esses problemas vão aparecendo também. Ó, a Denise colocou que tem flacidez abaixo do umbigo, que era o caso da Ju também, tá? A Ju, ela tinha muita flacidez e hoje ela ainda tá em tratamento. E ela tá tendo um resultado incrível. Ela já até me mandou uma outra foto que tá melhor do que essa, mas eu não consegui salvar. Tenho diástase e hérnia umbilical. Outro caso também, né? Diástase e hérnia umbilical tá totalmente relacionado. Quando você tem uma hérnia umbilical, Jaise, Geise, não sei como fala teu nome. A hérnia umbilical, ela só aconteceu por conta da diástase. Existe um buraco no seu abdômen, né? Aberto, que foi por onde essa hérnia passou e empurrou o seu umbigo para fora, tá? Então, quando você tem diástase, esse é um dos motivos que você deve tratar e fechar a sua musculatura. Porque você tem uma musculatura aberta, que tá ali, você tá com seus órgãos desprotegidos, sobrecarregando essa coluna e aí vai começando a aparecer problema. Então, vai aparecendo a hérnia umbilical,
vai trazer problema para a coluna, os problemas uroginecológicos, que são os problemas no assoalho pélvico, né, de incontinência urinária, de dor na relação sexual. Então, todos esses problemas, eles são em acontecimento da diástase não tratada. E aí, quando você passa mais tempo com uma diástase que está ali aberta, por exemplo, uma pessoa tem diástase, ela não sabe, não trata, tá na academia, por exemplo, fazendo exercícios que são contraindicados. O que vai acontecer? Essa diástase, ela tende a aumentar, né? Então, ela vai aumentar essa diástase e vai acabar trazendo mais problemas. Quanto maior a diástase, mais problemas e mais disfunções. Ó, tenho esses sintomas, fraqueza pélvica, perda de urina, principalmente nos exercícios de pular. Denise, porque existem 2 tipos de incontinência urinária, tá? A de urgência e a de esforço. A que você tem é a de esforço, né? Que é quando você pula, quando você tosse, quando você faz uma força, você perde o xixi. E tem a de urgência, que é quando você tá com muita vontade e você não consegue segurar, tá? Então, existem esses 2 quadros. E a sua é a de esforço. Eu tenho a diástase infra na parte do umbigo, estou com o dedo, e 2 de profundidade, bem profundo. Você falou, preciso muito da sua ajuda. Tudo isso é o meu caso, Amanda. E quem não tem essas incontinências, Viana, alguns casos não vai trazer ou não vai aparentar. Por exemplo, eu sempre faço avaliações aqui e eu faço o teste do assoalho pélvico, essa aluna apresenta fraqueza no assoalho pélvico, só que ela ainda não apresentou problemas uroginecológicos, ela ainda não tá perdendo xixi. E o que acontece? Você já tem um assoalho pélvico fraco, e aí se você não trata, você tem uma diástase, e aí você vai a longo prazo sobrecarregando esse assoalho pélvico que já tá fraquinho, e aí começa a surgir esses problemas. É assim que acontece, tá?